Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião, Marco de Melo Martins. Então, a pergunta de hoje é a seguinte: quais as principais perturbações de ansiedade e como tratá-las? Experienciar ansiedade é perfeitamente normal, mas se a intensidade, frequência e duração com que a sentimos é excessiva, causando perturbação na nossa vida cotidiana, dizemos que existe uma perturbação de ansiedade. Esta classificação é estabelecida pelo Manual Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM, e também pelo Sistema da Organização Mundial de Saúde, chamado o ICD. Estes sistemas são em larga medida sobreponíveis. Sofreram alterações significativas ao longo das sucessivas edições, e eu uso na minha prática clínica o DSM, preferencialmente. A classificação atual contempla, grosso modo, 4 perturbações de ansiedade: a perturbação de ansiedade generalizada, a perturbação de pânico, a perturbação de ansiedade social e a fobia específica. Vamos começar então pela ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada diz respeito a preocupações e tensão excessiva, incontroláveis e prolongadas sobre assuntos do cotidiano, como família, trabalho, finanças, saúde, etc. A condição inclui insónia, irritabilidade, tensão muscular, fatigabilidade e dificuldade de concentração. A perturbação de pânico significa a ocorrência de ataques breves e intensos que combinam grande hiperativação fisiológica, falta de ar, palpitações, tonturas, sudorese, tremores, desarranjo gastrointestinal, entre outros sintomas. Combinam isto com sensações subjetivas de grande mal-estar, pensamentos de perder o controle, enlouquecer ou morrer e, frequentemente, o evitamento de situações onde a pessoa antecipa que os ataques possam recorrer. No caso da perturbação de ansiedade social, ela significa o desconforto intenso e evitamento em situações sociais. O desconforto intenso pode assumir a forma de um ataque de pânico, por vezes. As situações temidas ou enfrentadas com muita dificuldade são, por exemplo, festas, comer ou beber em público, namorar, conversar com estranhos, escrever na presença de outras pessoas, ser entrevistado, falar com uma figura de autoridade, etc. E por último, a fobia específica acontece quando a pessoa experiencia ansiedade intensa se confrontada com um estímulo específico. Animais, andar de avião, alturas, sangue, agulhas ou outros procedimentos médicos, só para citar alguns exemplos. Estes fenómenos clínicos compartilham, regra geral, a reatividade fisiológica, as sensações subjetivas profundamente desagradáveis, os pensamentos negativos e o evitamento das situações temidas. Nós podemos trazer alguma vulnerabilidade às perturbações de ansiedade. A parte genética e biológica, ou seja, há uma interação complexa entre múltiplos genes, interação entre genes e ambiente, por exemplo, provocando mudanças na nossa organização cerebral que favorecem o aparecimento deste tipo de perturbação. Depois há a parte psicológica, por exemplo, a tendência para percebermos as situações como imprevisíveis e incontroláveis. E depois há as nossas experiências de vida. Em primeiro lugar, na família, a questão dos vínculos com os pais, o eventual reforço familiar de crenças e comportamentos ansiosos, problemas maritais, psicopatologia dos pais, trauma e também a parte da socialização, a relação com os pares, as normas culturais de uma determinada sociedade e a etnia, por exemplo. O essencial do tratamento das perturbações de ansiedade faz-se de 3 formas possíveis: só com psicoterapia, só com psicofármacos ou então combinando ambas estas modalidades terapêuticas. A psicoterapia é administrada sobretudo de maneira individual. As psicoterapias com maior evidência de resultado são a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia psicanalítica, também chamada de psicodinâmica, e a psicoterapia interpessoal. São tratamentos que duram entre 12 a 18 sessões, podendo ser estendidos em função da necessidade clínica. Acontecem idealmente uma vez por semana. A terapia cognitivo-comportamental procura modificar pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais, ensinando estratégias de enfrentamento para as situações que são temidas pela pessoa. A psicoterapia psicanalítica explora as motivações e conflitos inconscientes que podem estar na base dos sintomas de ansiedade, procurando trazer essa interpretação à consciência do paciente e a partir daí se produzir alívio psíquico. E a psicoterapia interpessoal centra-se na identificação e resolução
de problemas interpessoais que frequentemente estão ligados ao aparecimento dos sintomas ansiosos. Agora, falando um pouco do tratamento farmacológico, ele é feito em primeiro lugar com antidepressivos, podendo também ser utilizados outros fármacos, como os ansiolíticos. O tratamento dura em geral pelo menos meio ano, podendo ser até mais extenso. E como falei no episódio anterior, a combinação entre psicoterapia e fármacos é mais poderosa, permite que a pessoa melhore mais rápido e de uma maneira mais visível, mais intensa, que é o que se pretende. E como falei no episódio anterior, a combinação entre psicoterapia e fármacos é mais poderosa, produz resultados mais rápidos e mais visíveis. Além disto, é importante a pessoa cuidar genericamente da sua saúde, optando por uma boa nutrição e, se possível, fazendo exercício físico. E todas estas mudanças em conjunto favorecem grandemente a melhoria clínica. Obrigado por ouvir o episódio 5 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Até breve!